Muito bem, então, pessoal, boa tarde. Oficialmente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Marilda, sou orientadora educacional aqui do SAI. Estarei conduzindo esta atividade aqui com vocês. O SAI é o Serviço de Apoio ao Estudante, é um órgão relacionado aí à Pró-Reitoria de Graduação, que tem como objetivo principal apoiar o estudante na sua permanência na universidade. Em especial, aqui na orientação educacional, nós trabalhamos com duas frentes, uma frente relacionada aos processos de aprendizagem e autorregulação da aprendizagem, e a outra relacionada ao desenvolvimento de carreira. Então, temos usado as redes sociais, o e-mail institucional para fazer a divulgação da nossa programação. Vocês devem estar recebendo aí as nossas atividades. Em especial, nós temos as atividades coletivas, como esta, que são webinários, trazendo palestrantes, professores, profissionais, com conhecimento, pesquisa, experiência aí na área, para que a gente possa conhecer as informações mais recentes, fomentar aí discussões e reflexões, buscando instrumentalizá-los e oferecer ferramentas na vida acadêmica de vocês. Além dos webinários, nós temos as oficinas, temos também os atendimentos individuais. Então, aqui no chat a gente já tem algumas sugestões para vocês em termos de redes sociais. Então, eu faço o convite aqui para que vocês nos acompanhem nas atividades que já foram realizadas e estão disponíveis em formato de gravação lá no site do SAI, e também as atividades que estão para acontecer. Então, para o mês de abril e maio, inclusive, nós já temos aí várias atividades programadas, planejadas para os alunos de graduação e pós-graduação, e além do contato que vocês podem nos escrever também para o educacional@sai.unicamp.br, solicitando um atendimento individual. Então, de repente, participou, achou interessante, mas quer continuar a conversa, nós podemos ajudá-los aí nessas temáticas que temos trabalhado. O SAI, ele está localizado de frente com a DAC, do lado do bandejão. Acho que é importante dar essa referência para quem, principalmente para quem chegou presencialmente na universidade agora em 2022. O bandejão, acho que é a melhor referência, né, para vocês poderem conhecer. A DAC também. Então, provavelmente vocês já tenham passado aqui na frente do prédio do SAI, e nós estamos aqui. Por hora, temos privilegiado aí os atendimentos e as atividades remotas, por conta desse momento aí de transição e adaptação de todos, e também por conta de algumas facilidades que esse modelo remoto tem nos proporcionado também. Então, eu agradeço aqui a presença, a participação de vocês nessa atividade. Fiquem à vontade para participar, fazer perguntas, comentários. É sempre muito importante para nós o envolvimento de vocês, as sugestões, as dúvidas. Então, eu também não estou sozinha aqui em termos de equipe, né? Eu estou representando a equipe, mas parte da equipe está aqui também. Então, eu vou pedir para minhas colegas se apresentarem, dar um oizinho para vocês, que nós estaremos aqui mediando a conversa pelo chat também. Então, Juliana, Franciele. Se vocês puderem falar um oizinho aí para o pessoal. Oi, pessoal, boa tarde. Tá dando para me ouvir? Sim, Juliana, estamos te vendo e te ouvindo. Ah, tá, é que a minha internet está meio lenta e travou o comando aqui. Bom, pessoal, então eu sou a Juliana, sou pedagoga, atuo como orientadora educacional no SAI. Queria dar as boas-vindas a todo mundo e agradecer especialmente a professora Cacilda por poder estar aqui com a gente, contribuindo no dia de hoje com a palestra. E desejo uma ótima palestra e ótimo diálogo para todo mundo. Muito obrigada, Juliana. Obrigada, Juliana. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Franciele, sou estagiária aqui da orientação educacional, também sou estudante aqui da Unicamp, no curso de letras. Já coloquei algumas informações para vocês, enquanto a Marilda estava dando as indicações, né, sobre as nossas redes sociais, sobre o site da orientação educacional também, e o e-mail que vocês podem entrar em contato, caso vocês queiram algum atendimento mais
individual com as nossas orientadoras. Pelas redes sociais é onde a gente divulga os eventos e as gravações do evento. Esse, aliás, está sendo gravado, será divulgado por lá, e também no nosso e-mail. Então, fiquem ligados, mandem para os colegas, porque tem atividades que são extremamente importantes e que ajudam muito na nossa formação aqui na faculdade, ok? Muito obrigada, Franciele. Eu também gostaria de agradecer aí a presença, a disponibilidade da professora Cacilda, que falará aí sobre uma temática muito importante, né? Embora a gente já está voltando presencial, essa temática ela não deixa, né, de ser importante por ser uma realidade ora imposta, né? E acho que agora a gente tem opção de escolha e que muito nos beneficiará também. Então, vou apresentar para vocês. A professora Cacilda ela vai falar sobre estratégias que podem ajudar os estudantes a aprenderem melhor em cursos à distância ou cursos híbridos. A professora Cacilda ela é nossa colega, nossa parceira aqui de longa data, então é uma felicidade muito grande tê-la aqui conosco, né, e poder compartilhar esse momento. A professora Cacilda, ela tem pós-doutorado aí pela Universidade da França, é doutora pela Psicologia Educacional, mestre na área de ensino, avaliação e formação de professores e pedagoga, todas essas titulações aqui pela Unicamp, pela Faculdade de Educação. Ela realizou um estágio pós-doutoral no exterior, com apoio da CAPES, tendo desenvolvido estudos sobre o uso didático de objetos de aprendizagem digitais por professores brasileiros e franceses. No doutorado, ela desenvolveu da FAPESP uma pesquisa para investigar a alta eficácia de professores de ensino médio de escolas de rede pública para utilizarem tecnologias de informação e comunicação no ensino. No mestrado, desenvolveu estudos sobre o uso didático de TIC, tele, videoconferência e ambiente virtual de aprendizagem em um curso de formação de professores. Durante a graduação, foi bolsista PIBIC, CNPq e FAPESP, desenvolvendo estudos na área de desempenho acadêmico, evasão e avaliação da aprendizagem no ensino superior. Tem atuação em situações de ensino superior como docente de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, coordenadora do curso de graduação em pedagogia na modalidade presencial e com desenvolvimento e implantação de projetos vinculados à pró-reitoria de graduação e ao núcleo de educação à distância de uma das instituições. Atuou como supervisora de conteúdos do curso de graduação em pedagogia na modalidade EAD e coordenadora do núcleo interdisciplinar de educação à distância, NEAD. Foi também diretora pedagógica de um portal educacional voltado a professores e alunos da educação básica, designer educacional na área da educação corporativa e tutora de curso de extensão à distância. No momento, é docente e coordenadora do Núcleo de Desenvolvimento Pedagógico da Faculdade de Araras, oferecendo apoio pedagógico em cursos de graduação e pós-graduação em educação EAD, sendo responsável também pelo design institucional de cursos EAD. Nesta mesma instituição, ela integra a equipe multidisciplinar de educação à distância, grupo de estudos, pesquisas, tecnologias, educação, avaliação e sociedade. Então, professora Cacilda, seja muito bem-vinda. Vou passar a palavra para você. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa conversa, que eu chamei de estratégias que podem ajudar os estudantes a aprenderem melhor em cursos à distância ou híbridos. Eu queria agradecer imensamente ao convite que me foi feito, né, por você, Marilda, e dizer que para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. A minha formação, como a Marilda colocou para vocês, nem precisava de tantos detalhes, viu, Marilda? Mas né, eu acho que o mais importante é contar para vocês que toda a minha trajetória, ou a trajetória principal da minha formação acadêmica, aconteceu na Universidade Estadual de Campinas, né? Então, eu fiz pedagogia, mestrado e doutorado na Unicamp, e tenho, né, um vínculo emocional grande com essa instituição. Então, é um prazer estar aqui. Nesse momento, como a Marilda colocou, só para reforçar, eu atuo como docente no Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometo, que é uma instituição de ensino superior, privada, mas sem fins lucrativos, uma fundação localizada na cidade de Araras, aqui em São Paulo. Pessoal, vocês me ouvem bem? De vez em quando eu vou perguntar se vocês estão me ouvindo, só para nós ter certeza que a informação está chegando.
Me ouvem bem, Marilda? Estamos te ouvindo, sim, Cacilda. Eu só não sei se tem alguém obrigada. com o microfone ligado. Parece que tem alguma interferência. Pode ser até que seja o meu, viu? Eu estou numa salinha fechada, mas aqui do lado tem algumas salas de aula, pode ser alguma coisa aqui. Tem a Entendi. biblioteca. Peço desculpas, vamos ver se... Mas me avise, por favor, se estiver incomodando muito, que eu repito a informação, né? E nós retomamos algum ponto ou paramos um pouquinho. Tá ok, não está dando para te ouvir bem. Ah, então tá bom. Obrigada. Bom, eu gostaria de apresentar para vocês um caminho que eu pensei em seguir aqui para a nossa conversa. Então, inicialmente, eu quero trazer para vocês alguns dados sobre a ampliação da educação à distância, dados do próprio INEP, do Censo da Educação Superior, do Censo da Associação Brasileira de Educação à Distância. Na sequência, retomar com vocês o conceito de ensino híbrido, que hoje ele está presente não só em cursos à distância, mas também cursos presenciais, que por autorização, inclusive legal, do Ministério da Educação, vem digitalizando, fazendo com que algumas aulas passem a acontecer na modalidade à distância. Em um terceiro momento, conversar um pouco com vocês sobre o que é esse estudar em cursos à distância, trazendo, em seguida, alguns dados de uma pesquisa que nós fizemos sobre autorregulação da aprendizagem para estudar à distância com universitários. Desculpe. E, por último, trazer alguns exemplos de estratégias de estudo e aprendizagem que podem, né, segundo os estudos, a literatura, nos ajudar a aprenderem ainda melhor em cursos que acontecem na modalidade à distância. Pensando aqui no roteiro que eu fiz para conversar com vocês, que eu gostaria de conseguir cumpri-lo dentro do tempo que nós reservamos para isso, inclusive que vocês também reservaram na agenda, eu gostaria de fazer um combinado. Se vocês podem, por gentileza, anotarem todas as dúvidas, os comentários, e nós conversamos ao final. Tudo bem? Pode ser assim? Tudo bem, Cacilda. Muito tá obrigada. Ótimo. Muito obrigada. Bom, então, vamos começar falando um pouco sobre essa ampliação da educação à distância, dessa modalidade de ensino. O avanço das tecnologias, a ampliação do acesso que as pessoas também passaram a ter, até mesmo antes, né, da pandemia, às tecnologias, isso já veio, nos últimos tempos, ampliando o número de cursos oferecidos nessa modalidade. Sejam cursos, por exemplo, de graduação ou de pós-graduação, e aí pensando mais especificamente, né, na especialização, que é o que nós temos até o momento, né, autorizado pelo MEC para acontecer à distância. No entanto, o contexto da pandemia, ele intensificou, né, o uso das tecnologias no contexto educacional, como nós sabemos, inclusive tornando possível que a educação, né, tivesse aí a sua continuidade, os processos de ensino e aprendizagem na educação formal, que eles pudessem acontecer apenas porque se tinha essa possibilidade de usar as tecnologias. Então, todo esse cenário que envolve, né, desde de uma ampliação, de um desenvolvimento tecnológico mais avançado e uma experiência ainda maior que diversas instituições, professores e alunos passaram a ter com o uso da tecnologia, fez com que essa modalidade ela ganhasse ainda mais relevância no contexto educacional. Eu trouxe para vocês alguns dados, né, nesse slide aqui, aparecem dados do Censo da Educação Superior de 2020, que é o último censo que foi divulgado, né, pelo INEP. Então, nós não temos ainda os dados de 2021. Eles divulgaram, então, esses de 2020, e nesse gráfico, o que nós vemos aqui? Uma ampliação no número de matrículas em cursos na modalidade à distância, considerando o período de 2010 a 2020. Então, esse gráfico, eu acho que não deve estar dando aí muito bem para vocês verem, eu fiz um recorte, né, do relatório do INEP,
mas esses, né, os números eles não ficaram tão visíveis, por isso que eu fiz um destaque aqui em caixinhas, nessas caixinhas vermelhas. Mas o que nós percebemos? Que dos alunos que ingressaram na graduação no ano de 2020, por exemplo, 53% foram em cursos na modalidade à distância e 47% desses alunos foram em cursos presenciais. Nós sabemos que o contexto da pandemia influenciou a decisão de muitos alunos em ingressarem em um curso à distância e não presencial em 2020. Então, aqueles alunos que, inclusive, já tinham uma intuição que a pandemia ia continuar, que o isolamento social ia, né, ser necessário, e eles já tinham uma condição de vida, em termos de rotina, que favorecia o estudo à distância, eles acabaram optando por se matricular em cursos à distância também. Mas, se nós olharmos esses dados aqui, de 2010 a 2019, nós percebemos que, independente aí da pandemia, do ano de 2020, houve um crescimento significativo, aliás, segundo os dados estatísticos do INEP, bastante significativos no número de alunos que passaram que decidiram ingressar em um curso superior de graduação à distância. Então, enquanto em 2010 nós tínhamos apenas 17,4% dos alunos ingressantes nessa modalidade de ensino, em 2020, como eu coloquei para vocês inicialmente, esse número passou para 53%. Bom, nós temos também um outro dado que é bastante importante, né, e constata para nós essa ampliação da educação à distância e do interesse das instituições em oferecerem curso à distância, que é um dado que foi divulgado pelo censo da Associação Brasileira de Educação à Distância, um dado que, né, o relatório, os dados, eles são principalmente de 2019, mas é um relatório, um dado que foi divulgado até recentemente, e uma das questões que eles têm, que eles fizeram, né, para as instituições que participaram desse censo, que foram 208 instituições de ensino superior, sendo instituições públicas e privadas, eles questionaram em quais níveis de ensino as instituições, caso não oferecessem ainda curso de educação à distância, elas teriam interesse em oferecer, em quais níveis. Então, ele mostra aí, né, do ensino médio até a pós-graduação estricto sensu, diversas instituições, um percentual que nós podemos aí considerar também significativo, de instituições que têm interesse em desenvolver cursos à distância, em oferecer, né, melhor dizendo, cursos à distância, ou que estão estudando essa possibilidade. Então, dessas instituições, por exemplo, eu destaquei aqui que 23% delas que ainda não oferecem cursos à distância, elas estão ou interessadas em oferecer ou estudando essa possibilidade. A pós-graduação, estricto sensu, ela não é ainda regulamentada pelo Ministério da Educação. Essa pós-graduação, só lembrando, é a que possibilita a titulação de mestres e doutores. Ela não é ainda regulamentada, mas durante a pandemia, o que aconteceu foi que, né, todos os níveis de ensino, eles foram, até mesmo a educação infantil, foi possível e foi autorizado pelo MEC que acontecesse, enfim, usando tecnologias de informação e comunicação. Mas existe já um interesse aqui sinalizado, né, pelas instituições de ensino superior que participaram desse censo, inclusive em oferecer pós-graduação, mestrado e doutorado também na modalidade à distância. Então, nós temos aí 26% dessas instituições que ou têm interesse ou que estão estudando essa possibilidade. E aí, lembrando que no caso da pós-graduação estricto sensu, vai ser necessário uma regulamentação do Ministério da Educação. Nos outros níveis de ensino apontados aqui no gráfico, essa regulamentação ela já existe, essa autorização. Um outro dado também que eu achei, né, interessante trazer para vocês é sobre o grau de digitalização em cursos superiores presenciais, que envolve aqui até mesmo o conceito, né, de ensino híbrido, que é aquele ensino, já adiantando um pouquinho também um dos nossos momentos que nós vamos conversar aqui, é aquele ensino que combina atividades que acontecem presencialmente com atividades que acontecem à distância.
Então, de 96 instituições que participaram desse censo da ABED, e disseram que elas têm algum grau de digitalização nos cursos presenciais, ou seja, que elas têm o ensino híbrido nesses cursos, 74% tem até 20% da sua carga horária total do curso na modalidade à distância, nesse momento. 9 dessas instituições, têm até 40% da carga horária total, e 15 dessas instituições, elas disseram que tem algum grau de digitalização, mas no questionário elas não especificaram muito bem esse percentual. Bom, esses dados eu quis trazer para vocês porque eles constatam essa realidade, né, que nós já vínhamos vivenciando antes da pandemia, como vimos no primeiro gráfico, antes de até 2019, do crescimento da educação à distância no Brasil. E os dados mais recentes que nós temos, e eles vêm mostrando um crescimento cada vez maior e um interesse cada vez maior das instituições de ensino superior em terem cursos na modalidade à distância. Em 2019, o MEC lançou uma portaria, a portaria 2117, que ela autoriza todos os cursos de graduação presenciais a terem até 40% da sua carga horária à distância, com exceção dos cursos de medicina. Isso também, né, ampliou o interesse de diversas instituições em terem algum tipo, né, de digitalização, aulas que aconteçam nessa modalidade, ou seja, a modalidade à distância. Tudo bem até aqui, pessoal? Ok? Tudo bem, Cacilda. Obrigada, Marilda. Bom, e esse grau de digitalização, como eu falei para vocês, e nós vimos, né, no slide anterior, ele se refere, né, até mesmo no próprio relatório da BED, eles usam já esse conceito, esses termos, que são os termos ensino híbrido. O ensino híbrido, ele é entendido enquanto que então, né, o ensino híbrido? Uma abordagem metodológica, como eu coloquei inicialmente, só reforçando e deixando mais claro para vocês, que combina aulas ou atividades que acontecem à distância com aulas e atividades que acontecem presencialmente. E essas aulas à distância, elas podem ser aulas virtuais assíncronas, ou seja, que elas são disponibilizadas em um ambiente virtual de aprendizagem e os alunos têm uma flexibilidade de tempo, por exemplo, para estudar os conteúdos dessas aulas, para acessar essas aulas, ou também elas podem envolver aulas virtuais síncronas, que são as aulas como nós estamos aqui agora, que acontece via tecnologias de videoconferência. E essas aulas virtuais, sejam assíncronas ou síncronas, elas podem ser combinadas com aulas presenciais síncronas, que de acordo com o referencial teórico que eu estou usando aqui, especialmente do professor Nisquier, que tem uma publicação que ele lançou em 2021 sobre os quadrantes do ensino híbrido, as aulas presenciais síncronas são aquelas que acontecem, portanto, né, no espaço da instituição de ensino, juntamente com os professores, onde existe, né, uma interação entre os professores e entre os colegas, entre os alunos. E nós temos também esse conceito, né, se a gente não tem esse referencial do professor Nisquier, às vezes não fica, né, também tão claro, porque nós temos também as aulas chamadas presenciais assíncronas, que de acordo com esse referencial teórico do professor Nisquier, são aquelas aulas que acontecem de forma presencial, mas que não necessariamente eu tenho a presença ali do professor com os alunos. São aulas, por exemplo, com estudos dirigidos que acontecem em laboratório, ou em um espaço, por exemplo, né, da biblioteca, ou um trabalho de campo que os alunos fazem, só que esse trabalho, né, esse projeto que ele vem a fazer em um espaço físico que pertence, né, à instituição, ou planejado pela instituição, é também caracterizado como uma aula presencial, só que
de acordo com o referencial, assíncrona, porque não envolve a presença do professor. Em termos gerais, o que o ensino híbrido, né, pedagogicamente, considerando também esses outros referenciais teóricos que aparecem no slide para vocês, ele coloca é que essas aulas presenciais, combinadas com as aulas virtuais, elas precisam ser aulas que promovam uma interação efetiva entre professores e alunos. São aulas que devem promover, por exemplo, atividades com metodologias chamadas de ativas, que eu acredito que vocês já ouviram falar, que colocam o aluno no papel, né, de protagonista. Ou seja, que envolvem o aluno de uma forma que ele passa a participar mais das aulas, se colocar para resolver situações, problemas, desafios relacionados, por exemplo, à sua futura profissão. Aqui na FHO, desde o ano passado, todos os cursos de graduação presenciais, eles têm um percentual de carga horária que acontece na modalidade à distância e que adotam a abordagem do ensino híbrido. A abordagem que nós adotamos aqui, só para ficar, né, mais claro para vocês, e depois, se vocês tiverem alguma dúvida, nós podemos conversar, é a abordagem que nós chamamos aqui, considerando o referencial, de VA mais PS. Então, os alunos, eles têm aulas virtuais que são disponibilizadas em um ambiente virtual de aprendizagem, aqui nós usamos o Moodle, em uma semana, e na semana seguinte, eles têm aulas presenciais síncronas com os professores, em sala de aula. É um modelo em que a carga horária de cada disciplina, ela é 50% à distância e 50% presencial. Em uma semana, o aluno estuda à distância, portanto, no AVA, e em outra semana, ele vem para a instituição para realizar atividades práticas envolvendo metodologias ativas, juntamente com os professores e com os colegas. Bom, agora que eu trouxe para vocês, né, o conceito de ensino híbrido, eu queria começar a conversar também, na verdade, já entrar aqui na questão, né, do estudar em cursos à distância. Então, o estudar em cursos à distância, nós entendemos, né, e aí considerando até nossa experiência como aluna também de cursos à distância, os estudos, a literatura, nós entendemos que ele é um processo que envolve uma autorregulação, uma organização, estratégias de estudo ainda mais, digamos que sistematizadas do que em um curso, em uma modalidade presencial. Quero deixar, né, bem claro, assim, mais claro essa ideia. Por quê? Quando nós falamos do estudar, o estudar ele é importante em qualquer modalidade de ensino, né? Não é só na EAD. Mas o que costuma acontecer metodologicamente de diferente na educação, na modalidade presencial e na distância? Na presencial, os conceitos principais, eles são apresentados normalmente, né, pelo professor na sala de aula, e o aluno, fora da sala de aula, o que ele precisa fazer, o que ele é convidado a fazer é um aprofundamento daquilo que ele aprendeu na sala de aula, ou uma revisão daqueles conceitos, daquele conteúdo que o professor trabalhou em sala de aula. Mas, na educação à distância, ou no ensino híbrido, em um modelo parecido com esse que eu contei para vocês, que nós temos aqui na FHO, essa apropriação inicial dos conteúdos, esse estudo, esse contato inicial, né, com os conceitos, de forma a aprendê-los, acontece à distância. Ele depende, né, do aluno. Ele não vai acontecer inicialmente com o professor. E em educação à distância, portanto, se o aluno não conseguir estudar os conteúdos oferecidos, disponibilizados, as aulas virtuais à distância, entende-se que os objetivos educacionais planejados para esse curso à distância não serão concretizados efetivamente. Então, é muito, muito importante, ainda mais, essa organização, essa autorregulação da aprendizagem em cursos, né,
que acontecem à distância ou em um formato híbrido que vai exigir que o aluno venha preparado para a sala de aula para realizar uma atividade envolvendo uma metodologia ativa. Então, se ele não tivesse estudado os conceitos previamente, nessas aulas, o professor, normalmente, ele não vai dar novamente a aula virtual que está lá no ambiente virtual de aprendizagem. Ele vai trabalhar os conceitos dessa aula em atividades, e se o aluno não estiver preparado, ele tem chances de ter mais dificuldades na hora da realização dessa atividade. Então, é fundamental que ele consiga estudar à distância. Bom, eu trouxe para vocês agora alguns dados de um estudo que nós fizemos aqui. É um estudo que nós investigamos, um estudo feito com alunos aqui da nossa instituição, e nós investigamos diversas variáveis, né? Entre elas, a autorregulação da aprendizagem desses alunos para estudarem à distância. Esse estudo, ele foi coordenado por mim, e participaram dele alguns colegas professores, e o Renan Melo, que foi um aluno egresso do curso de psicologia aqui da FHO, e foi bolsista de iniciação científica nesse estudo. Bom, só lembrando com vocês, retomando, o conceito de autorregulação da aprendizagem, porque esses dados que eu trouxe para vocês, mais especificamente, são sobre esse conceito. A autorregulação da aprendizagem é, então, um processo, segundo Zimmermann, que é uma das nossas referências principais dos estudos de autorregulação da aprendizagem, além do professor Pedro Rosário, temos aqui na instituição, inclusive, a própria Marilda, a Adriane, a professora Sueli Polidoro, outras estudiosas, pesquisadoras do tema. Mas, segundo esse professor, essa autorregulação ela é um processo, então, de natureza psicológica e cognitiva, que vai se relacionar com o quanto nós, na condição de alunos, nos sentimos motivados e participantes no nosso processo de aprendizagem. Então, a autorregulação, ela nos coloca como responsáveis pelo nosso processo de aprendizagem. E isso envolve a adoção de algumas estratégias, de algumas ações, para que nós consigamos atingir os nossos objetivos de aprendizagem. Relacionado ao conceito de autorregulação da aprendizagem, nós temos também o conceito de autoeficácia acadêmica, que é um conceito que faz parte também da teoria social cognitiva, formulada pelo nosso querido professor Albert Bandura, e ela se refere às percepções que os alunos têm sobre as suas capacidades, então, de organização e implementação das ações necessárias para alcançar objetivos acadêmicos. Então, esses dois conceitos, o de autorregulação e autoeficácia, são conceitos que na literatura, na teoria, eles estão bastante relacionados, e eu achei que seria importante trazer para vocês. Por quê? Para eu conseguir adotar determinadas estratégias de aprendizagem, me motivar para adotar essas estratégias de estudo e aprendizagem, eu preciso também me sentir capaz de adotá-las. Eu preciso ter uma confiança nessa minha capacidade de atingir determinados objetivos educacionais. Pessoal, esses conceitos, eu trouxe de uma forma muito breve, muito resumida, são conceitos que eles têm diversos desdobramentos, nós poderíamos, inclusive, agendar uma outra conversa só para falar sobre eles, mas eu quis trazer mais para contextualizar o estudo, os resultados desse estudo que eu quero compartilhar com vocês. Então, nesse estudo especificamente, os resultados que eu trouxe, eles são voltados para esses dois objetivos que nós tivemos. Identificar o nível de autorregulação da aprendizagem de universitários para cursarem disciplinas à distância e especificar variáveis pessoais e contextuais que se correlacionam significativamente com a autorregulação da aprendizagem. Pessoal, eu vou perguntar se vocês estão me ouvindo ou se está um pouco difícil, por conta que eu sei que não estou conseguindo ficar no silêncio absoluto, embora eu esteja numa salinha isolada. Tá tudo bem? Vocês me ouvem bem? Eu estou te ouvindo bem, Cacilda. Eu estou então ouvindo bem. Obrigada pelo feedback. Bom, qual foi a metodologia desse estudo? Então, lembrando que foi um estudo maior, inclusive o próprio conceito de autoeficácia nós investigamos nesse estudo também, mas em função do nosso tempo eu foquei para conversar com vocês
sobre esses resultados relacionados à autorregulação. Então, participaram 399 alunos dos nossos cursos de graduação, que são em diversas áreas do conhecimento, que no segundo semestre de 2020, eles estavam realizando disciplinas à distância. E aí, algo que eu gostaria de colocar. Essa pesquisa, ela tinha sido prevista para acontecer antes da pandemia. Nós, inclusive, não sabíamos que íamos coletar os dados à distância, porque nos cursos já existia uma disciplina que ela estava prevista não para acontecer de forma híbrida, mas completamente à distância. Então, em 2020, né, o que aconteceu? Que os alunos estavam cursando essas disciplinas já anteriormente previstas na grade deles para acontecerem à distância e mais as demais disciplinas que estavam acontecendo, aí mais especificamente com aulas virtuais síncronas via Google Meet. A faixa etária desses alunos era de 23 anos, um desvio padrão de 5 anos, a maioria do sexo feminino, 78,45% deles, a maioria dos alunos da área da saúde, 72,68% desses alunos, e, em sua maioria também, 63,66% deles do turno noturno. Quais foram os instrumentos que nós usamos para identificar a autorregulação da aprendizagem para estudar à distância desses alunos? Uma escala de autorregulação da aprendizagem online, que foi desenvolvida por pesquisadores internacionais, Barnard e colaboradores, pesquisadores, né, de universidades americanas, um deles, se eu não me engano, de uma universidade na China, e ela foi adaptada e validada estatisticamente por Rodrigues e colaboradores, que são pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, em 2016. Então, ela foi desenvolvida em 2009 e foi adaptada, né, e validada para esse estudo de Rodrigues em 2016. Essa escala, ela tem 24 itens, né, de 5 pontos e 6 fatores. E um outro instrumento que nós usamos foi o questionário de caracterização dos participantes com 21 itens. Sempre que nós investigamos um conceito da teoria social cognitiva, como a autorregulação da aprendizagem ou a autoeficácia, nós sempre gostamos de aplicar junto com o instrumento que vai medir esse construto, um questionário de caracterização. Por quê? Porque essas variáveis, a autorregulação, a autoeficácia, elas são variáveis que são influenciadas por uma série de fatores que não se explicam por eles mesmos. Então, olhar para quem é esse aluno, qual é o seu perfil, qual é a sua condição, ajuda a entender melhor, né, os resultados que nós obtemos, as medidas que nós obtemos, por exemplo, de autorregulação. Quais foram os procedimentos de coleta e análise dos dados? Os instrumentos, eles foram disponibilizados no Google Forms e depois eles foram disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem que os alunos acessavam para realizar as disciplinas online. Foi feita uma análise estatística do tipo descritiva e inferencial, com teste de correlação de Pearson, usando aí, considerando o nível de significância de P menor ou igual a 0,05, e o software de análise estatística de dados que nós utilizamos foi o R, versão 3.5.1. Os resultados. A média total geral da autorregulação da aprendizagem no ensino à distância, considerando, né, a escala que nós aplicamos, ela foi de 3,57 pontos, em uma escala de 1 a 5 pontos, né, e um desvio padrão de 0,6. Nós classificamos essa medida como moderada, ou seja, em outras palavras, nós percebemos que os alunos, apesar, né, de todo o contexto que eles estavam da pandemia, as dificuldades que eles sinalizam para estudar à distância, eles se percebem com um grau considerado moderado de autorregulação da aprendizagem para estudar à distância. E nós procuramos identificar também as medidas de autorregulação da aprendizagem no ensino à distância, considerando os fatores dessa escala, desse instrumento que nós aplicamos, pedimos para os alunos responderem. Então, lembrando, então, que essa escala tem 6 fatores, que são estabelecimento de metas, estruturação do ambiente, estratégia para a realização de tarefas, gerenciamento de tempo, busca por ajuda e autoavaliação. O fator que teve menor média, ou seja, que os alunos apresentaram uma menor medida de autorregulação da aprendizagem, ou seja, em outras palavras,
que eles se sentem, né, menos autorregulados ou com um pouco mais de dificuldade para estudarem à distância foi o fator gerenciamento de tempo, uma média de 3,33 pontos e um desvio padrão de 0,95. E o fator de maior média, que foi, né, segundo os dados apontados pelos alunos, foi a estruturação do ambiente, que a média ficou em 3,98, o desvio padrão é 0,80. A questão do gerenciamento de tempo, dessa dificuldade, vamos pensar assim, da dificuldade que, né, os alunos, principalmente de cursos à distância, têm para gerenciar um tempo para estudar, ela aparece também como uma dificuldade que não é um resultado que foi só desse estudo, né, que nós fizemos. Outros estudos apontaram também essa dificuldade, né, que os alunos têm, e esse fator como sendo, né, o fator de menor medida. E nós entendemos que no contexto da pandemia, os alunos, eles tinham diversas tarefas que, se fosse um contexto não de pandemia, talvez eles não tivessem que administrar também em relação ao gerenciamento de tempo. Então, por exemplo, muitos dos nossos alunos, do perfil dos nossos alunos aqui, são alunos trabalhadores, muitos tiveram, né, que trabalhar também, né, em casa, além de estudar. Alguns deles, né, vocês viram ali nos dados, nós temos uma maioria do sexo feminino, muitos ali, né, enfim, são mães, pais, mães, principalmente mães, né, no caso das mulheres, e tiveram que administrar toda uma rotina ali, gerenciar todo, né, um tempo, não só para conseguir dar conta das tarefas acadêmicas, como também, né, das tarefas ali do contexto da residência, doméstico, ou mesmo de trabalho, no caso daqueles que passaram a trabalhar também em home office à distância. Em relação às variáveis pessoais e contextuais, que apresentaram correlação significativa com a medida de autorregulação da aprendizagem. Então, nós identificamos essas variáveis que aparecem, né, aqui no slide para vocês: gêneros ou sexo, rede de ensino em que cursou o ensino fundamental, situação de trabalho, exercício de atividade remunerada na área do curso, o pensamento em desistir do curso, motivação para utilizar o computador ou outro dispositivo digital, como celular ou tablet para estudar, percepção de habilidade para usar o computador e a internet para estudar, interesse em curso de graduação ou pós à distância, uso de tecnologias digitais de informação, como computador e internet para ensinar por professores do ensino médio, e escolaridade do pai. Então, só exemplificando para ficar mais claro também aqui esse resultado. De acordo com, né, o teste que nós fizemos de correlação para identificar quais variáveis que teriam mais influência na explicação das medidas de autorregulação da aprendizagem, nós identificamos, por exemplo, que os alunos, né, do sexo feminino, eles tinham medidas de autorregulação da aprendizagem maiores que os alunos do sexo masculino. Os alunos que exercem uma atividade de trabalho remunerada na área do curso, eles também tinham uma autorregulação da aprendizagem maior do que aqueles alunos que exercem uma atividade de trabalho remunerada que não é na área do curso. Alunos que, durante o seu ensino médio, tinham professores que faziam uso de tecnologias de informação nas aulas, também apresentaram uma medida de autorregulação da aprendizagem mais alta do que aqueles cujos professores no ensino médio não faziam uso de tecnologias. Então, só aqui, né, alguns exemplos. Se vocês tiverem alguma dúvida depois sobre essas variáveis, a gente pode voltar a conversar. Mas, enfim, esses dados, esse resultado ele foi, né, bastante importante para nos ajudar, né, a entender e confirmar também a nossa hipótese, né? Sempre que nós pensamos em estudo, nós temos aí as hipóteses, de acordo com a nossa literatura, de que a autorregulação da aprendizagem, a medida de autorregulação, ela nunca se explica sozinha. Então, há uma série de fatores contextuais que ajudam a explicar essa medida. E por que é muito importante saber quais são esses fatores? Porque é a partir deles que nós conseguimos pensar em estratégias, em caminhos, programas de intervenção para ajudar esses alunos que têm mais dificuldades de autorregular a sua aprendizagem, por exemplo, aqui como no caso do estudo, para estudar à distância.
Algumas implicações, né, considerações finais que nós trouxemos aqui para esse estudo, que vai na direção do que eu acabei de falar, né? Então, nós entendemos como muito importante que os estudantes participem de oficinas, participem de atividades como essas, né, que o SAI, Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp, também, né, organiza. Muito legal ver, nós temos muitos alunos aqui, a maioria acho que são alunos, não é isso, Marilda? É muito importante, né, que vocês participem dessas ações. Sim, Cacilda, são alunos. Excelente, porque é muito importante, porque isso acaba ajudando também nesse processo, né, de fortalecimento dessa autorregulação da aprendizagem. E nós sabemos que a autorregulação da aprendizagem, ela vai favorecer não só o nosso desempenho acadêmico, né, nos estudos, pensando aí, né, como estudante que todos somos, sempre seremos, mas o seu aprendizado contínuo. Nesse cenário, que tende aí, que como eu coloquei inicialmente, comecei meu caminho, minha fala com vocês por aí, que tende a ampliar o oferecimento de cursos completamente à distância ou no modelo híbrido. Então, muitos de vocês talvez tenham aí vivenciado nesses tempos de pandemia, principalmente, experiências de realizarem cursos à distância, de forma híbrida, que contam como atividades complementares para vocês, que ajudam a melhorar o currículo de vocês, ajudaram a melhorar o currículo de vocês. E quando vocês terminarem a graduação, pode ser que vocês acabem tomando a decisão, até pela rotina que vocês tenham, né, de trabalho, em realizar uma pós-graduação à distância também, seja lato sensu, ou talvez até lá o MEC até já tenha autorizado a stricto sensu, também à distância. E mais que isso, o próprio mercado de trabalho de vocês, né, as empresas, as instituições que vocês forem trabalhar, elas também vão oferecer cursos de formação continuada, de capacitação à distância para vocês. Então, é muito importante que, desde já, né, vocês consigam construir essa habilidade, né, de encontrar estratégias para estudarem à distância. Né? Enfim, é um estudo, é um aprendizado favorecido, né? A educação à distância acaba favorecendo um aprendizado ao longo da vida também. Bom, eu vou entrar agora com vocês um pouco em alguns exemplos de estratégias para estudar e aprender à distância. Trouxe para vocês um conceito aqui do que são estratégias de autorregulação da aprendizagem, de Zimmermann também. Segundo o professor pesquisador Zimmermann, as estratégias de autorregulação da aprendizagem, elas são as ações e processos dirigidos para adquirir informações ou competências que envolvem atividade, propósito e percepções de instrumentalidade por parte dos alunos. Então, em outras palavras, são aquelas ações, aqueles comportamentos que nós adotamos que nos ajudam a atingir, né, determinados objetivos. E pensando nas estratégias de autorregulação da aprendizagem, esses objetivos, eles são os objetivos educacionais, os objetivos acadêmicos, as expectativas de aprendizagem. É muito importante, né, eu acho, colocar para vocês também, até porque eu vou trazer aqui alguns exemplos, né, de estratégias, que as estratégias de aprendizagem, elas não se aplicam universalmente a todos os alunos. Em outras palavras, né, de acordo aqui até com o professor Pedro Rosário, né, em uma das publicações aí que eu tive acesso, que eu estudei para montar aqui a apresentação para vocês, ele traz essa questão. Por quê? Pensando até naqueles resultados das variáveis contextuais, pessoais também, que eu mostrei para vocês que mais se correlacionam com a autorregulação. Porque cada aluno, ele tem, né, o seu histórico, ele tem o seu contexto, ele tem também um estilo de aprendizagem, e cada tarefa solicitada pelo professor, ela tem as suas especificidades. Então, não existe, né, digamos que muito receita. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, 11 exemplos de estratégias para vocês. Esses 11 exemplos, quando executados, por exemplo, por alguns de vocês, pode ser que algumas dessas estratégias, vocês se percebam e avaliem que elas foram eficazes e outras não. Por quê? Porque isso depende sempre, como eu coloquei para vocês, né, da forma com que vocês estudam, depende da tarefa que vocês precisam executar. Mas, quanto mais nós tivermos conhecimento, isso é uma opinião, não é minha,
de estratégias diferentes, mas nós temos também ferramentas que nós podemos testar e que temos também chances, né, de identificá-las como eficazes e que nos vão nos ajudar no nosso processo de aprendizagem. Então, aqui a pergunta: quais estratégias, eu grifei podem, né, e não é um verbo podem, não é devem, né, ou me ajudam tão direto por conta dessa relatividade que eu coloquei para vocês agora, mas quais estratégias, então, podem me ajudar a estudar em cursos à distância? Algumas delas servem para os cursos presenciais também, mas eu foquei aqui pensando aí nos cursos à distância ou híbridos. E aí eu gostaria de propor um exercício para vocês, para quem quiser. Então, eu vou trazer para vocês 11 estratégias. Pensei em vocês fazerem um quadrinho, aonde vocês, numa coluna, vão colocando o número de cada estratégia, na primeira coluna, e na segunda, vocês vão informar se vocês utilizam ou não essa estratégia, e depois vocês fazem uma contabilização, né? Quantas estratégias vocês disseram que utilizam e quantas não, né? E de repente que vocês consigam, a ideia, na verdade, é que vocês consigam fazer uma reflexão e pensarem nessas estratégias que eu não utilizo ainda. Será que não vale a pena começar a utilizar, fazer um teste, dependendo da tarefa? Porque pode ser que justo essa, né, estratégia vá ser bastante importante, ajudar a favorecer o processo de aprendizagem de vocês. Bom, eu organizei essas estratégias também nos fatores da escala do estudo que nós fizemos, né, da escala que nós utilizamos. Então, a primeira que eu trouxe aqui, ela é uma estratégia do fator estabelecimento de metas. Então, eu estabeleço metas para aprender em cursos à distância, lembrando que metas são objetivos que eu consigo quantificar. Então, né, se eu tenho um objetivo geral, que era aprender física, a minha meta pode ser resolver 5 exercícios, né, por semana, das minhas aulas virtuais de física, de forma que eu consiga atingir esse objetivo maior, que era aprender física. Então, os estudos, eles mostram que os alunos que conseguem estabelecer metas, eles tendem a conseguir também, né, melhor autorregular a sua aprendizagem e ter um desempenho melhor em determinadas tarefas, um desempenho acadêmico melhor, digamos assim. Segunda estratégia, eu defino um cronograma de estudos e me organizo para cumpri-lo. Essa é uma estratégia que nós classificamos no fator gerenciamento do tempo. E ela também, de certa forma, o próprio estabelecimento de metas também acaba se relacionando com a questão, né, do gerenciamento do tempo. Quando eu preciso, né, quantificar uma determinada ação, uma determinada tarefa e estabelecer um prazo. Só que no cronograma isso fica ainda mais claro. Então, é muito importante pensar em todas as tarefas que eu preciso realizar, em todos os estudos que eu tenho que fazer, e montar um cronograma. Eu trouxe aqui, né, um exemplo, né, aqui, simples, que nada mais é que um quadro aonde em uma coluna, eu coloco todas as disciplinas que eu tenho aulas à distância, ou, né, cursos que eu tenho à distância, e na sequência, nas outras colunas, eu sinalizo a minha semana. Aqui eu coloquei de segunda a domingo, mas assim, lembrando que o descanso é sempre muito importante também e favorece o processo de ensino e aprendizagem, né? Poderia, né, não ter aqui o domingo, mas porque cada um tem a sua rotina e deve, portanto, fazer, né, o seu cronograma também. Mas aqui o que só trazer um exemplo, né, de uma ideia. Então, o cronograma, ele precisa conseguir deixar claro a tarefa, o que eu tenho que fazer naquele dia, né, para eu conseguir, de fato, me organizar, me autorregular. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho a disciplina Física 1, que é uma disciplina híbrida, vamos imaginar assim, e na segunda-feira eu reservei, então, aqui um tempo, que é do 12h30 às 2h, para resolver 2 exercícios da aula virtual, 5 dessa disciplina. Na terça-feira, eu tenho uma outra disciplina, que é sustentabilidade, e eu reservei a terça para assistir o vídeo da aula virtual 5 e responder o questionário. Que horas? Das 18 às 19h.
Então, aqui é um dos muitos modelos, né, de cronograma, mas o que é importante? Que sempre que vocês fizerem um cronograma, que vocês deixem claro qual é a tarefa e estabeleçam esse tempo também. E conforme vocês forem cumprindo, vocês vão, então, colocando ok, aqui sinalizando, né, que foi cumprido esse cronograma, porque no caso de não ser cumprido, vocês precisam realocar essa tarefa, né? E no começo, quando nós começamos a trabalhar com cronogramas de tarefas, estamos iniciando um processo, né, de organização para estudar, às vezes não é, principalmente para estudar à distância, não é tão fácil conseguir cumprir esse cronograma. Colocar no papel, em determinados momentos, parece, né, mais fácil, mas na hora de cumprir, e que vão aparecendo imprevistos, algumas coisas, não, enfim, alguns eventos não esperados, isso fica mais difícil. Mas a ideia é que vocês, né, se autodisciplinem, assumam um compromisso com os estudos para conseguirem cumprir o que foi determinado no cronograma. Bom, a outra estratégia que nós temos é a estruturação do ambiente. Eu escolho um local apropriado para estudar, então é muito importante, né, que vocês sempre pensem nesse local. Então, um local preferencialmente que vocês fiquem livres de distrações, que vocês, né, tenham tranquilidade. Nós sabemos, por exemplo, tem alguns alunos, cada um tem um estilo de aprendizagem, principalmente essa, né, gerações mais novas, que estudam ouvindo música, enfim, estudam com barulho, conseguem, mas, de acordo aí com a literatura, com o nosso referencial, quando vocês têm um local mais tranquilo, vocês conseguem, né, se concentrar, não tem distrações, isso favorece também vocês atingirem as metas, cumprirem, por exemplo, aquele cronograma que vocês determinaram previamente. Pessoal, estão me ouvindo? Tudo bem? Tudo bem? Cacilda, sim, estamos te acompanhando. E, Marilda, eu posso ir até o fim? Eu tenho 11 estratégias, eu vou tentar falar mais rápido, por conta do horário. Eu tenho até as 15h30, não é isso? Isso, tá. Isso mesmo. Tá, eu vou tentar ser mais breve aqui, depois se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta. Tá ótimo. Obrigada. Bom, então, uma outra estratégia relacionada à estruturação do ambiente. Eu evito distrações quando eu estou estudando. Então, isso é algo, né, muito importante também. Então, hoje nós temos aí as redes sociais, né? Acho que a mais popular é o WhatsApp, que nós usamos para tudo, né? Não é só para conversar com o nosso amigo mais, como era no começo, mas é para estudar também, se comunicar com os colegas, né, da turma, é para trabalhar no trabalho, as pessoas se comunicam conosco por lá, é para agendar uma consulta médica, é para comprar alguma coisa, então, é assim, se usa para tudo. Só que a dica né, quando eu for estudar, que eu preciso me concentrar naquelas tarefas, enfim, naquela atividade que eu tenho que realizar, evitar usar as redes e pensar o seguinte: se for algo muito importante, urgentíssimo, algo assim, né, vida ou morte, a pessoa ela vai ligar, né, para vocês, ela vai encontrar uma forma de localizá-los. Então, evite usar, se estiver estudando, né, pensando no curso à distância, que tem aulas no ambiente virtual de aprendizagem, evita colocar lá no WhatsApp Web, porque isso é uma tentação também, né, de ficar acessando as mensagens, às vezes está com algum som, até tirar o som, as notificações também é né, uma outra dica, para que vocês foquem, né, na tarefa, no estudo e não se distraiam. Outra estratégia aqui voltada à realização de tarefas. Eu sigo a trilha de aprendizagem ou a sequência de estudos propostas no ambiente virtual de aprendizagem? Então, lembrando que os cursos à distância, eles passam a informação, eles ajudam o aluno a construir o conhecimento a partir de conteúdos digitais, que são objetos de aprendizagem digitais diversos, como vídeos, textos, animações, simulações. E esses cursos, essas aulas virtuais, elas são planejadas por professores, por uma equipe pedagógica que tem clareza dos objetivos de aprendizagem a serem atingidos. Então, elas se organizam uma sequência de estudos, né? Então, primeiro vocês vão assistir o vídeo, depois vocês vão ter que ler o texto, na sequência responder essas questões reflexivas e depois fazer um exercício, por exemplo, né? Um teste. Então, o que nós percebemos? Que quando se segue essa sequência, isso também acaba favorecendo, né, o estudo e a aprendizagem. Claro que nós temos aí alguns casos, por exemplo, e falamos isso
principalmente para alunos, né, de graduação, que estão iniciando, até alunos que estão fazendo a sua primeira graduação na modalidade à distância, ou disciplinas de um curso presencial, mas que são à distância, mas alunos com um perfil, com alunos que precisam ainda construir toda, né, uma bagagem, que estão iniciando, porque nós temos também perfis de alunos, e, por exemplo, né, em uma pós-graduação, que eles já, né, enfim, já têm muitas vezes conhecimento sobre um determinado conceito, então eles preferem, né, primeiro ver um outro para acessar esse conceito novamente que estava numa sequência inicialmente prevista. Mas, né, o que estamos trazendo para vocês aqui é, né, essa dica, pensando aí que sempre que um conteúdo EAD é planejado, essa trilha é pensada, ela é pensada para atingir os objetivos educacionais estabelecidos. E se eu deixo de acessar um determinado material, esse material ele pode ter um conceito essencial que vai fazer falta na próxima aula, na próxima unidade ou módulo que eu vou estudar, por exemplo. Estratégia outra para realização de tarefas. Eu faço anotações, um resumo, um mapa conceitual do que eu estudei no AVA. Então, a literatura ela também mostra que essa estratégia de escrever com minhas palavras sobre o que eu estudei, de estabelecer lá um mapa conceitual, que é um diagrama que mostra a relação entre os conceitos, isso vai fazer com que eu exerça um protagonismo também ainda maior em relação à minha aprendizagem, porque essas anotações, esse resumo, esse ato de anotar, de resumir, ele é um exercício cognitivo que me permite resgatar determinadas informações, estabelecer relações, e isso favorece a aprendizagem também. É diferente de simplesmente ler, né, um texto. Então, né, a gente sempre gosta também de trazer a diferença. Então, assim, ler um texto simplesmente é diferente de estudar um texto, pensando, né, no exemplo do texto. Estudar envolve esse processo de questionar, de fazer anotações, de procurar falar sobre aquelas ideias e conceitos com as minhas palavras. Sétima estratégia que eu trouxe para vocês. Eu revejo os conteúdos sempre que algo não ficou claro. Então, essa revisão ela é algo, né, muito importante, e uma das vantagens colocadas para a educação à distância, inclusive, ainda mais que para o ensino presencial, é a possibilidade que eu tenho de rever quantas vezes eu precisar um determinado material, um determinado ponto de uma aula virtual que não ficou claro, né? Então, eu acredito que muitos de vocês, assistindo um vídeo, muitas vezes não entenderam determinado conceito, determinada fala, e foram e voltaram novamente a assistir. E esse processo é um processo que favorece, né, a aprendizagem, né, de voltar ali, eu não entendi o que foi falado, eu volto, então, ouço novamente, e quando eu ouço pela segunda vez, essa, né, compreensão, ela pode ser melhor e favorecer a aprendizagem. A oitava estratégia que eu trouxe para vocês aqui, eu classifiquei como sendo a busca por ajuda, né, algo bastante importante na autorregulação da aprendizagem também. Então, eu esclareço as minhas dúvidas com o professor tutor. Coloquei professor tutor aqui, lembrando que na EAD, uma das categorias de professores mais presentes que nós temos é do professor tutor, né, que é aquele professor que vai estar dando suporte para o aluno no ambiente virtual de aprendizagem, tirando as suas dúvidas, incentivando também nos estudos, ajudando até na autorregulação. Aqui na FHO, os nossos tutores fazem esse papel também de lembrar os alunos em relação aos prazos, procurar entender quando ele não fez uma determinada tarefa, por que ele não fez, para a partir da razão ajudá-lo também a conseguir realizar nos prazos as próximas. E esse esclarecimento é algo, né, bastante importante que vai, mais uma vez, favorecer a aprendizagem. A busca por ajuda, né, não é só também a partir daí do esclarecimento da dúvida com o professor tutor, mas até com os colegas também. Esse processo de conversar com os colegas sobre uma dúvida, muitas vezes, né, algo que você não entendeu, o colega entendeu, vocês trocam ideias sobre isso, e aí fica mais claro, e depois vocês confirmam com o professor. Claro que o professor ainda, né, no processo educacional, a gente tem que lembrar dele como principal mediador, e sendo, né, aquela pessoa que vai trazer a informação para vocês de confiança, a informação correta. Mas esse ato, né, de conversar com os colegas, ele é também algo importante, e, né, essa busca, né, por ajuda. É claro que, também lembrando que vocês, ao estudarem,
devem procurar, né, fazer isso, mas com cuidado também, só para, pensando aí no uso de uma rede, né, social, para não evitar, né, também a distração. Então, quando eu estou ali estudando, eu tenho a dúvida, então eu entro em contato com o meu colega para esclarecer aquela dúvida ali. Se não, ele não estiver disponível ou se ele não conseguir esclarecer, ok, depois eu falo com ele, vou tentar uma outra estratégia, né, mas só tomem cuidado com o gerenciamento do tempo para que aí não acabe se estendendo esse contato com o amigo nesse momento também, porque isso também pode interferir nos estudos, mas é algo, né, importante, essa interação com os colegas, é isso que eu queria dizer, né, em linhas gerais. Bom, e aí a 10ª estratégia, também relacionada à busca por ajuda, refere-se a buscar informações em diferentes fontes, né, então, muitas vezes eu tenho ali um conteúdo em uma aula virtual no AVA, eu já assisti algumas vezes aquela aula virtual, mas eu ainda tenho uma dúvida. E ir para outras fontes que tenham uma linguagem diferente, seja um vídeo ou um texto, pode me ajudar. O que nós recomendamos? Que sejam fontes preferencialmente confiáveis, que estejam na bibliografia de vocês, complementar, básica ou complementar, ou que sejam indicadas pelo professor. Então, na rede, nós temos diversas informações, né, informações sobre tudo, mas precisamos tomar cuidado com de onde elas vêm, porque temos muitas coisas corretas, mas muitas coisas que são equivocadas também. E aí precisamos tomar cuidado para não construir um conceito equivocadamente. Bom, agora, né, a última aqui, estratégia, antes que vocês durmam, se já não tiverem dormido, espero que não, né? Refere-se à autoavaliação. Eu trouxe um exemplo entre, né, as muitas, que é algo muito importante também. O que é essa autoavaliação, por exemplo, essa estratégia? Refere-se a eu refletir sobre a minha aprendizagem, né? E se as estratégias de estudo que eu adoto, elas estão me ajudando de fato. Então, esse pensar sobre o meu aprender, esse exercício metacognitivo, ele é bastante, né, importante, ele vai me ajudar, inclusive, a identificar essas estratégias que têm dado resultado, as que não estão, e a conseguir, de repente, pensar em outras que me ajudem melhor a aprender. Bom, e aí, já que nós terminamos, já fechamos a minha lista de estratégias falando sobre autoavaliação, eu queria lembrar para vocês também as fases do modelo de autorregulação da aprendizagem, PLEA, que são divulgadas na literatura pelos professores Zimmermann e Rosário, bastante divulgada, pelo professor Rosário, né, mais especificamente, que é um professor português muito querido nosso, autor do Cartas de Gervásio ao seu umbigo, que vocês todos devem conhecer, ou a maioria. Então, esse modelo, ele envolve 3 fases essenciais, que são a planificação, o planejamento, a execução e a avaliação das tarefas. E cada uma dessas fases, né, a literatura coloca, os autores colocam que ela é cíclica, porque cada uma delas envolve, inclusive, esses 3 momentos. Então, sempre que eu planejo uma determinada, pensando aqui no nosso tema, estratégia de aprendizagem, eu faço esse planejamento, eu penso na estratégia que eu vou utilizar, qual estratégia vai ser essa, eu executo essa estratégia, só que não é suficiente só executar, eu preciso avaliar, né? E entra nessa discussão que eu fiz com vocês agora, eu preciso verificar se essa estratégia que eu executei, se ela trouxe os resultados esperados. E o modelo de autorregulação, ele nos coloca que nós estamos o tempo todo, né, executando sem perceber, muitas vezes, essas 3 fases, em todos os momentos, né, que é o planejamento, a execução e a avaliação. E o modelo nos lembra, né, a importância desses momentos e desses atos, e que conscientes, né, desse modelo, nós temos, né, inclusive, chance de realinharmos ainda mais nossas ações, visando a favorecer o processo de aprendizagem. Bom, e aí eu trouxe para vocês aqui essa tela, né, porque a autorregulação da aprendizagem é um tema bastante estudado na área educacional, especialmente pela psicologia educacional, tema de muitos estudos, como eu coloquei até de pesquisadores importantes da Faculdade de Educação da Unicamp, como a própria Marilda, que eu sei que pesquisa isso, as outras colegas aqui presentes eu não sei, pesquisa o tema, mas a Adriane Pelissoni também, a professora Sueli Polidori.
E só que o que aconteceu? Nos últimos tempos, até por conta do contexto da pandemia, que as aulas só se tornaram possíveis à distância, a autorregulação, esse tema, ele ganhou bastante destaque, né, na mídia. E pesquisando aqui, né, algumas coisas, alguns dados para trazer para vocês, eu encontrei no site dessa empresa, que é uma editora, que hoje é digital, a Pearson Higher Education, ela desenvolve conteúdos digitais para o ensino superior, tem também ambientes virtuais de aprendizagem. Eles divulgaram até recentemente, em março de 2022, né, uma matéria. Eles trazem também, né, os conceitos de autorregulação, né, inclusive uma das referências é o professor Zimmermann, falando da autorregulação da aprendizagem como sendo a habilidade-chave em 2022. Então, né, nós que temos como referência o professor Zimmermann, o professor Rosário, nós entendemos a autorregulação, né, como um processo, mas no próprio texto eles enfatizam, né, por que essa habilidade-chave? Porque eles entendem que mesmo pós-pandemia, né, digamos que esse momento, 2022, que muitas atividades presenciais foram retomadas, o contexto da educação à distância, atividades que acontecem à distância, elas vão prosseguir. Então, muitas empresas passaram a adotar home office, muitas instituições de ensino passaram a adotar ou a educação à distância ou o ensino híbrido. Muitos alunos que não se viam no ensino à distância, depois que experimentaram o ensino à distância, decidiram que iam continuar à distância. Então, a autorregulação passou a ser algo, né, visto como muito importante, porque para eu realizar tarefas à distância, eu preciso encontrar, né, estratégias, eu preciso ter ações e comportamentos que vão me ajudar a atingir meus objetivos. Mas, enfim, eu diria para vocês que não é uma habilidade-chave em 2022 apenas, é uma habilidade-chave, é um processo, eu gosto de falar em processo, é um processo muito importante para a nossa vida ao longo da formação acadêmica, né? E não só para o contexto acadêmico, inclusive, mas contexto de vida até profissional, né, e pessoal. Bom, eu cheguei, né, aqui no caminho que eu queria, no destino que eu planejei para chegar com vocês, né? Eu queria agradecer a atenção de vocês e me colocar agora à disposição para esclarecer dúvidas, caso vocês tenham comentários que vocês queiram fazer. Peço desculpas se a apresentação ficou muito, né, extensa, mas, enfim, eu quis também trazer alguns dados, quis trazer essas estratégias, que, como eu coloquei, não são receitas, mas quanto mais estratégias nós conhecemos, mais chances nós temos de pensar sobre elas, implementar, né, e verificar ali dentro do nosso contexto se elas conseguem trazer os resultados esperados. Muito obrigada, eu fico, né, à disposição. Deixa eu só passar aqui, passar as referências, são muitas referências, eu coloquei aqui as principais, tá bom? Depois, se vocês quiserem, acharem interessante, posso também passar, né, para a Marilda, divulgar para vocês. Bom, e aí, para fechar já, então, né, a minha fala e deixar aberto para as discussões, eu gosto de fechar as palestras com a imagem dessa flor. Essa flor, ela chama-se muguê, é uma florzinha, né, branca, que na cultura francesa as pessoas costumam dar umas para as outras no dia 1º de maio, que é o Dia Internacional do Trabalho, e elas dão para desejar sucesso, coisas boas na vida pessoal, né, e profissional, acadêmica das pessoas. E eu desejo para vocês, né, primeiro sempre muita saúde, né, principalmente pensando aí em um contexto que nós vivemos, nós estamos indo, se Deus quiser, já fomos, né, para uma fase melhor, as coisas estão, parece que, retomando aí a normalidade, mas, né, desejo muita saúde, muita autorregulação, muita autoeficácia e sucesso nos estudos, nos projetos acadêmicos de vocês. Aqui aparece meu e-mail e eu vou colocar no chat também, e aí agora, né, fico aberta aí para as questões, comentários, discussões. Obrigada pela atenção. Muito bom, Cacilda, muito bom te ouvir. Sua apresentação foi muito esclarecedora, acho que trouxe elementos aí muito importantes para se pensar o processo de aprendizagem, rever aí as estratégias que o pessoal tem utilizado, nossos alunos têm utilizado, ampliar aí o repertório. É sempre possível, né, desenvolver novas estratégias, testar novas estratégias,
pensando aí nos objetivos acadêmicos de cada um. Pessoal, então, a Cacilda já disponibilizou aqui o e-mail de contato, né? Acho que fica aí a critério de vocês, vontade de vocês continuar esse contato. Eu gostaria de dizer também que esta atividade ela vai gerar certificado aos participantes, ele estará disponível até após uma semana, né, da realização. A gente precisa desse tempinho aqui para poder fazer o processamento das informações, mas vocês recebem esse certificado de participação. Então, eu abro aqui o espaço para quem quiser comentar, abrir microfone, escrever aqui no chat também, fiquem à vontade. A Maria Ribamar já escreveu aqui, parabenizando a professora Cacilda, ótima apresentação. Muito bom, Maria. Nós que agradecemos aí a sua participação. Muito obrigada pela atenção. Inclusive, a Maria levantou a mão. Pode falar, Maria. Só um instante aqui, porque eu fiz uma anota. Vocês me ouvem bem? Sim. Quando a professora começou a falar sobre as estratégias, tem uma estratégia sobre de fazer anotações, resumo, é a que fica melhor para mim. Quando eu começo a estudar, leitura de livro, texto, artigo, essas coisas assim, de fazer anotação, fazer fichamento, resumo, eu acredito que é uma estratégia que gera assim, um resultado altíssimo. Que bom, Maria. Obrigada por compartilhar. De acordo com os estudos, né, acho que a Marilda pode confirmar também que ela tem estudos mais aprofundados que eu até na autorregulação, mas os alunos que adotam essa estratégia, né, de anotar, de fazer um mapa conceitual, resumir, eles tendem a compreenderem melhor os conceitos, a memorizarem melhor algumas coisas que exigem de memorização. Sim, bacana você compartilhar, que dá certo. Eu também gosto dessa estratégia, para mim também funciona. É muito diferente quando eu só leio um texto, do que quando eu, né, leio e anoto e procuro reescrever com as minhas palavras. Eu percebo assim que a retenção da informação e a associação com outras informações, ela acaba sendo muito maior. Já, assim, o desafio que eu tenho é a parte do cronograma. Eu realizo o cronograma e faço tudo bonitinho, mas na parte de seguir o cronograma é a parte mais difícil. É difícil mesmo. Ô Maria, talvez, né, de repente até você já esteja adotando, né? Mas uma dica é você não colocar metas muito altas, pelo menos no começo. Então, por exemplo, vamos imaginar, né, que você precisa ler um texto de 30 páginas. Então, não coloque que você vai ler as 30 páginas em 1 hora, 2 horas naquele dia, mas que você vai ler, por exemplo, 5 páginas por dia. Claro que você tem que considerar o seu prazo final, né, para essa leitura. Por isso que o tempo que a gente tem, quanto antes a gente sabe de uma tarefa ser realizada, e quanto antes a gente se planeja para realizar essa tarefa, melhor, porque você tem mais tempo. E tempo é algo que não volta, né? Não adianta, você não compra ele de volta. Mas uma dica para conseguir cumprir os cronogramas é assim, começar, e tem a ver com o estabelecimento de metas também. Metas com prazos ou com tarefas que não sejam tão extensas, que não demandem tanto inicialmente. E a partir do momento que você for conseguindo cumprir essas metas um pouco mais curtas, aí você vai ampliando isso, vai mudando. Pode ser que ajude uma ideia. Eu não sei se a Marilda concorda, tem outra sugestão também. Não, estou de acordo sim, Cacilda, que pensar em metas realistas, né, para aquele momento, para a condição que se tem, é o ideal, né, porque quando a gente não consegue alcançar uma meta, isso tem um impacto muito forte na motivação. Negativo, tem mesmo. Então, a gente tende a não se sentir mais capaz de realizar a tarefa, desengajar da atividade. Sim. Então, metas reais são bem importantes. Exatamente. Eu acho que é uma dica. Muito Obrigada. bom, olha. De nada. O Hugo também participou aqui no chat com a gente, agradecendo pela aula. O Manuel também agradecendo.
E, pessoal, coloquei um link aqui para vocês nos ajudarem nas próximas atividades. É sempre importante a opinião de vocês para a gente poder aí fazer os ajustes e entender melhor as demandas de vocês para as próximas atividades. Então, fica aqui o convite para vocês responderem aqui esse questionário. Pessoal, mais alguma questão, mais algum comentário? Cacilda, enquanto o pessoal vai escrevendo, né, vai se animando aí, achei bem bacana assim, a proposta da pesquisa. Queria saber se vocês pretendem continuar aí com essa pesquisa, principalmente coleta de dados para além da pandemia, fora do contexto de pandemia. Sim, nós pretendemos, até porque agora nós temos aqui um modelo diferente, né, de quando o projeto foi feito lá em 2019. Nós temos agora o ensino híbrido. Então, os cursos presenciais, que tem a carga horária EAD, essa metodologia, esse modelo dessas disciplinas EAD é um modelo híbrido, que é o modelo que eu coloquei para vocês. Então, os alunos têm aulas virtuais no AVA, uma semana eles precisam estudar essas aulas, acessar essas aulas virtuais, estudar os conteúdos no AVA, e na semana seguinte eles têm aula presencial envolvendo as metodologias ativas. Então, já tem uns instrumentos já sendo solicitados que os alunos respondam, mas muito mais de avaliação do processo. Mas nós já temos também aí um planejamento para um projeto mais sistematizado de coleta de dados para divulgação, pesquisa, pensando nesse novo modelo, que é um modelo, né, diferente, é algo novo também para nós, né? E esse é o ano que nós vamos, na verdade, efetivar na prática esse modelo, porque o ano passado, por conta, né, da pandemia, tudo ficou à distância, né? A diferença é que o aluno tinha, uma semana ele tinha que estudar o conteúdo no AVE, na outra ele tinha aula via Google Meet com o professor. A aula presencial era síncrona. Só que agora não, agora é o modelo de fato como foi pensado, né? Eles têm a aula presencial com o professor na instituição. Muito bem. Ok, pessoal, acho que nosso tempo também está terminando aqui. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, a gente vai encaminhando aqui para o encerramento. Então, novamente, eu gostaria de agradecer a professora Cacilda pela sua apresentação. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, foi, assim, né, um momento bem importante. Peço desculpa se eu não... Né, espero ter atendido a expectativa, se eu não falei muito, se me estendi muito na questão, né, das estratégias, mas eu queria, né, pensando aí, até que você tinha me dito que tinham muitos alunos inscritos, conseguir ir para uma direção para ajudar os alunos a visualizarem essas estratégias, sempre lembrando que elas não são universais, não são receitas, né? Pelo amor de Deus, que a gente defende isso também, né, Marilda? A gente sabe. Sim. O contexto, como você mesma colocou, é muito importante, né? É importante que cada um descubra, né, e desenvolva aquilo que funciona melhor para si. Sim. Muito bem, pessoal. Então, vou encerrar aqui a gravação. Desejar aí um bom restinho de semana para vocês, um bom descanso, bons estudos, e espero encontrá-los nas próximas atividades, e espero revê-la pessoalmente em breve também. Eu também espero e rever logo, se Deus quiser. Sim. Pessoal, muito obrigada pelo tchauzinho para vocês. Tudo de bom, viu, pessoal? Sucesso, autorregulação, autoeficácia, saúde, tudo de bom para vocês. Pessoal, agradecendo aqui, olha, a Juliana, a Lise, o Breno. Muito bem. Tchauzinho, pessoal. Obrigada.